O Trilhas da Democracia segue dialogando sobre os rumos da guerra da Ucrânia, recebendo o advogado do movimento sindical cultista de Porto Alegre, pesquisador da história da Rússia e da Ucrânia, Antônio Carlos Porto Júnior. Eilo, seja muito bem-vindo, Porto. É um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. Bom dia, Marco. Bom dia, não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Marco, é um prazer estar aqui contigo para discutir um tema que é extraordinariamente importante e tem sido palpitante, ocupando a preocupação de nós todos. Completando a bancada virtual, o assessor jurídico do movimento sindical cultista, Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, companheiro? Como é que você vai? Tudo bem, Marco? Tudo tranquilo, cara? Tudo bem, Porto? É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer rever Porto, né, Prazer no te evento rever. ainda aqui online, né, Muito e bom te rever. vamos às trilhas. Vamos lá. Normando, então eu deixo a palavra já contigo para fazer a primeira pergunta, a primeira indagação ao Porto, por favor. Porto, você mencionou o quão palpitante o tema é. É fato e tem sido, como toda guerra, alvo de coberturas apaixonantes, né, polarizadas e maniqueístas. E nessas coberturas e apresentações da guerra na Ucrânia, iniciada em 22, né, raramente é feito um esforço histórico para compreender. Esse conflito, no entanto, não começa em 22, parece também não começar em 2014, né, com a chamada Revolução Ucraniana, que foi um golpe promovido pelos Estados Unidos, e tem antecedentes históricos que são essenciais para a sua compreensão. Então, eu queria te provocar a respeito sobre as raízes históricas do conflito na Ucrânia, que informam, né, e que determinam a análise que a gente tem que fazer a respeito. Bom, Normando, sim, em primeiro lugar, assim, a guerra como forma de solução de conflitos é uma forma bastante negativa. Então, acho que a gente tem que fazer uma apreciação inicial de que não é o caminho, mesmo havendo grandes divergências geopolíticas e diplomáticas, que se chegue a uma situação de haver uma guerra. E uma característica que essa talvez seja a primeira guerra mais equilibrada, assim, não uma guerra tão assimétrica como as nós tínhamos visto desde a Guerra da Coreia. Então nós temos um quadro muito diferente disso tudo. Bom, mas pensar assim, como é que se chega a esse aspecto, assim, a esse momento, é um tema que realmente é difícil pensar assim, porque o que significa a Ucrânia e o que significa a Rússia uns para os outros, assim. Então, aquela coisa assim, na verdade, a Rússia nasce na Ucrânia, né? A Rússia de Kiev nasce nos anos 800, na época que os vikings estavam invadindo Paris, estava surgindo a estrutura, o que veio a dar origem ao Império Russo e etc. E nós temos isso quando se forma isso, aquela região toda começa a se fragmentar, depois em vários principados e reinos, e tem a invasão mongol, que estabelece digamos assim, passa uma certa forma, uma certa régua nisso. E aí que acho que é um ponto que é importante a gente começar a pensar assim, que quem liberta a Ucrânia, ou quem retoma a Ucrânia, afasta dos tártaros, é a comunidade polaco-lituana. Então, assim, a parte de Kiev, a parte da Ucrânia, passa durante muito tempo tendo uma influência grande dessa comunidade polaco-lituana e que
começa a construir uma identidade mais ou menos independente para a população ucraniana, pelo menos da Ucrânia Ocidental. Isso é uma situação muito clara, assim. E esse processo vai evoluindo até o ponto que a comunidade polaco-lituana era misturada. Tinha uma parte que digamos assim, tinha um setor polonês, um setor lituano, e por volta do mais ou menos 1600, por 1550 e poucos, assim, tem um tratado onde a Ucrânia, aquela região de Kiev, passa para o domínio, ou pela gestão, digamos assim, dos poloneses. E aí há uma questão que é importante, uma tentativa do processo de polonização da Ucrânia e da imposição digamos assim, da religião católica numa população que tinha uma religião ortodoxa. Isso estabelece um conflito e os cossacos acabam pedindo apoio do czar e terminam se incorporando por volta de 1600, acabam se incorporando ao Império Russo. Então, assim, há uma confusão, uma amálgama entre o que vem a ser o Império Russo entre a Ucrânia e os povos russos. E aí nós entramos na questão da Revolução, que a Revolução Russa, acho que é um tema, a Revolução Russa é um tema importante, que eu até não gosto, Norman, de chamar de Revolução Russa, porque, na verdade, o que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial foi uma revolução mundial. Ela teve reflexos na China, teve reflexos na Alemanha, até na Itália, se nós formos pensar numa situação como essa, como o grande impacto que houve. E nessa confusão, nessa disputa entre comunistas ou brancos e vermelhos, etc., o que a gente acaba tendo como resultado final? Assim, quando a Revolução termina, pelo menos o processo revolucionário termina em 22, o que acontece? Assim, os vermelhos, os bolcheviques, ganham na Rússia, em parte da Ucrânia, parte da Bielorrússia, na Ásia Central. E os brancos ganham onde? Eles ganham na Finlândia, ganham na Estônia, ganham na Lituânia, ganham na Letônia, ganham na Polônia, ganham na Hungria, ganham na Alemanha e, de certa forma, ganham até na Itália. Então, se cria uma situação, sobretudo em relação à Polônia, que a Polônia, nessa confusão da Guerra Civil, nós temos que pensar assim, existiam tropas alemãs que estavam no Báltico, e participando de um processo de guerra civil, lutando hora de um lado, hora de outro. E os poloneses acabam se tornando uma grande potência, ocupando, inclusive, partes da Bielorrússia, partes da Lituânia. Se torna um espaço muito poderoso, muito grande. Assim. Bom, e nesse sentido, depois no fim, digamos assim, desse processo revolucionário, nós temos a consolidação da União Soviética, a construção de uma característica muito típica da União Soviética, assim, que era um processo de autodeterminação dos povos previsto constitucionalmente e que se estabelece todo esse sistema. De povos, as repúblicas tinham muita autonomia, não talvez externamente, mas assim na sua gestão, no seu cotidiano, tinham bastante autonomia em relação a isso. Esse processo vai até a crise da União Soviética no final dos anos 80, que passa pela queda do Muro de Berlim, e no final de contas a dissolução da velha Rússia. E aí nós entramos num aspecto assim que tem uma discussão que é histórica e uma disputa geopolítica gigantesca, assim, que envolvia, digamos, de certa forma, um Estado territorial, como era o Império Russo, enfrentando, no caso, o Reino Unido, a Inglaterra. Uma situação começa, uma grande disputa entre esses dois países. E a política da Rússia, sempre da Inglaterra, que foi herdada pelos Estados Unidos, é muito no sentido de pensar numa solução, ou pelo menos transformar a União Soviética, a antiga União Soviética e hoje Rússia, num conjunto de repúblicas menores, independentes e etc. Porto, deixa eu só fazer uma subpergunta dentro da pergunta geral do Normando, nesse momento em que você trata da própria constituição da União Soviética,
sabendo do risco da gente acabar seguindo outra direção, mas eu gostaria de que tu fosse muito preciso na resposta. Existe toda uma... Você acaba de dizer que havia um respeito em relação à autodeterminação desses povos que acabaram se reunindo após a vitória do Exército Vermelho sobre o Exército Branco, isso que você chama dessa revolução mundial. E existe toda uma corrente historiográfica que procura mostrar que, na verdade, a União Soviética, principalmente após a morte de Lenin e na afirmação do poder de Stalin, a União Soviética acabou representando esse sentimento e essa prática da Grã-Rússia, né? Da força da Grã-Rússia em relação aos outros povos, às outras repúblicas que se tornaram socialistas, e que isso teria, com o tempo, se tornado uma panela de pressão, né? E que, num determinado momento, quando a primeira fissura acontece nesse corpo rígido, que foi mantido rígido durante décadas, ocorre exatamente essa catarse, né, que vai gerar todo o processo de independência dessas repúblicas. Então, na tua opinião, na verdade, isso acontece apenas na década de 80, ou teria realmente as suas raízes nesse período anterior da própria constituição da União Soviética? Eu acho que pensar o seguinte, assim, a percepção que se tem da Rússia e que se tem da União Soviética, ela ficou muito caracterizada pelo que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Porque a União Soviética se expandiu, embora tenha mantido a independência formalmente a independência de Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, etc., passou uma ideia de ser um Estado, digamos assim, imperialista nesse sentido, assim, e que permitiu uma construção dessa ideia de que a Europa tinha que se defender do colosso russo que iria ameaçar, de impor. E daí nós temos a criação da OTAN. E a partir disso, da criação da OTAN e da crise da União Soviética, nós temos uma situação que vai desembocar no que nós encontramos hoje, assim, que foi o quê? Quando a União Soviética se dissolve, teoricamente havia uma promessa de que a OTAN não se expandiria em direção ao Império, em direção à Rússia. E essa promessa acabou não sendo cumprida, e a Rússia começou a se sentir, se isso era fato ou não, é outra discussão, mas ela já, no tempo da União Soviética, se sentia cercada, no caso da Rússia, enfraquecida. Essa sensação de, digamos assim, de cerco se tornou ainda mais forte, com a OTAN ficando a 50, 60, 100 quilômetros de distância de São Petersburgo. Então, assim, tem um pouco, talvez, dessa sensação, assim. Não sei se eu te respondi. Não, sim. Então, pelo que eu entendi, você defende a ideia de que, na verdade, foi construído um juízo retrospectivo em relação a uma forma de justificar a própria expansão da OTAN. Sim, sim. Ou seja, na verdade, se construiu a ideia dessa força da Rússia, né, de, entre aspas, colonizar, violar a autodeterminação dos povos como uma forma de justificativa da necessidade de expansão da OTAN a partir Exatamente isso. A leitura ocidental era essa, que se tratava de se defender de um colosso que poderia invadir a Europa, invadir o mundo, tomar conta de tudo. Então tinha que ter uma estrutura protetiva que, em última análise, era garantida pelos Estados Unidos. Era o guarda-chuva dos Estados Unidos que garantia isso. E do ponto de vista russo, quando há a revolução, quando há o golpe de Estado na Ucrânia em 2014, cria uma situação de um temor existencial, de tu imaginar que a OTAN vai ficar com seus mísseis a 100 e poucos, 200 quilômetros de Moscou.
Isso coloca para um país que vinha voltando, saindo de uma ex-grande potência, que de repente se vê nessa situação, a resposta talvez não tenha sido a mais, a resposta provavelmente não tenha sido a mais adequada, mas a sensação, do ponto de vista russo, eles tinham que tomar algum tipo de medida, porque a existência da sua nação, do seu país, estaria sendo posta em questão. Então, esse acaba sendo um tema que até o Normando, uma vez a gente conversando, ele dizia assim, tem que lembrar que uma parte a parte oriental da Ucrânia foi, digamos assim, doada para a Ucrânia a partir de uma iniciativa do Khrushchev, que pegou uma região que era basicamente composta de russos e entregou para a Ucrânia administrar, etc. Então, se tornou um quadro, do ponto de vista dos russos, que não tinham muito o que fazer, ou pelo menos assim, o que fazer diante disso? Aceitar a aposta de que, mais uma vez, a chantagem de que, mais uma vez, a Rússia e quaisquer outros países recuariam diante da ameaça. O Putin tomou uma decisão complicadíssima, gravíssima, mas bancou, pagou para ver. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Isso muda o quadro geopolítico mundial, se para bem ou para mal, não estou aqui fazendo juízo de valor, mas muda o quadro, que é a primeira vez que é um enfrentamento claro militar contra uma iniciativa, digamos assim, da OTAN, porque aquela fala, Normando. Diga. Não, é que antes de entrarmos na alteração da correlação de forças, ao falar da dissolução, né, me ocorreu um episódio muito significativo, né, das negociações sobre o arsenal nuclear, né, que acompanharam o processo de dissolução da antiga União Soviética. Né? Essas negociações foram iniciadas muito rapidamente, ainda em 1991, se não me falha a memória, né, foram estabelecidas as primeiras conversas e chegaram em tratados. Naquele momento, existia um pleito da Ucrânia de manter as ogivas situadas em seu território. E, naquele momento, predominou na leitura americana a razoabilidade de que dos estados que se fragmentavam, a Federação Russa seria evidentemente a mais estável, né, e que, portanto, caberia a ela, né, cuidar de toda a integralidade do antigo arsenal soviético, todos os mísseis de multiogivas, os ICBMs. E houve protesto da Ucrânia nesse sentido, mas o que eu quero chamar a atenção é que, naquele momento, existia uma leitura de Washington de que a Ucrânia seria um território em disputa, seria um território instável, né? Antes mesmo de todo o processo, 24 anos antes de todo o processo que a gente viu e acompanhou. Não, com toda certeza, Normando, com toda certeza. De uma forma ou de outra, a Rússia era realmente a herdeira da União Soviética, com quem os Estados Unidos e o Ocidente negociavam, podiam ter todas as suas divergências, mas tinha um nível de acordo sobre, inclusive, de proliferação de armas nucleares, etc., que seria muito... Imagina o Cazaquistão, o Uzbequistão, ou algum desses países com armamento nuclear. Seria algo muito, muito extraordinariamente impossível de se ter controle sobre isso. Então, de fato, assim, isso ocorre realmente. E para a Rússia se colocar se sentir como ela se sentiu, acabou nós tendo este cenário que nós estamos vendo hoje. Tem muita gente interpretando, eu tenho visto assim, 3 leituras de qual é a natureza dessa guerra, algumas coisas assim. Tem uma leitura que parte da ideia assim, de que a Rússia é um país imperialista mesmo, que é expansionista e que precisa ser contida de alguma forma. Tem uma outra leitura, assim, que, digamos assim, que seria uma leitura mais de esquerda, dizendo que o Putin e o regime de Moscou é um regime semifascista,
homofóbico, misógino, que tem que ser combatido de qualquer forma. Então, assim, que a perspectiva assim, algo estranho, às vezes, em forças revolucionárias ou forças de esquerda defendendo a guerra, coisa que a gente nunca, há muito tempo não se via isso. Assim. Uma coisa era a social-democracia, que tem uma tradição de estar sempre do lado de lá da disputa. Mas, assim, várias correntes de esquerda, chamadas da esquerda, apoiando a continuidade da guerra, a partir desse ponto de vista de que se trata de um regime perigoso que tem que ser destruído, que a forma de... Eu penso assim que tem talvez a leitura seja um pouco... eu penso mais no sentido assim, de um conflito hoje, onde assim, quem é que resiste à ordem neoliberal? Esse talvez seja a questão. Não estou aqui dizendo que a saída seja o Irã, seja a China, seja a Rússia, nem nada nesse sentido. Mas quem se contrapôs nesse período a pensar um outro formato de mundo? Porque nós estávamos vivendo num mundo unipolar, onde os americanos, os Estados Unidos, submetendo a Europa ao seu capricho, encaminhavam a forma enfim, estabelecia um sistema de funcionamento da economia que transformou o mundo no que a gente vê hoje, assim. Então, assim, talvez essa hipótese assim de que há uma tentativa de enfrentamento a esse mundo multipolar, esse mundo unipolar, etc., que acabou causando esse conflito. Nós temos hoje um bloco, se for pensar, a gente tem um bloco que envolve uma grande parte da população mundial, que incluindo se for incluir os BRICS, do ponto de quem não está apoiando, digamos assim, o ponto de vista ocidental, nós temos pela primeira vez uma mudança gigante da correlação de forças internacionais. Eu não sei o que vai significar a questão do Trump hoje. Eu realmente, assim, esse tema, eu até queria ouvir um pouco, até o ponto de vista de Normando, de vocês, o que vocês acham que significa a ascensão do Trump. A ideia está clara, uma parcela importante dos geopolíticos e da opinião militar americana assim, vê na China o inimigo principal e acha que é dispersar esforços uma guerra contra a Rússia, que na verdade deveria ser um aliado na luta contra o... enfim. Então, assim, eu até queria te ouvir um pouco também, Normando. Oi. Antes do Normando retomar a palavra, eu queria chamar a atenção para o fato... Bom, eu já disse aqui em programas anteriores, né, que, repito aqui, que eu não nutro simpatias por Putin. Né? Para mim, o que acontece na Rússia é um processo de instalação de um regime autocrático, por meios bonapartistas. Mas o que, para além disso, né, o que chama a atenção é o fato de uma Rússia que sai de joelhos, né, do processo de desagregação da União Soviética, e isso, os anos que tiveram Boris Yeltsin à frente como presidente da República, né, os anos 90, né, praticamente os anos 90, a Rússia era tratada como um país decadente, né, quase como se olhando pelo retrovisor. Né, e o que chama a atenção... Quase uma forma debochada de tratamento. Sim. E em um quarto de século, né, a partir exatamente do momento que Putin assume, seja como presidente, primeiro-ministro, a Rússia volta a ser uma potência, né? Sempre foi uma potência militar, nunca deixou de ser uma potência militar, muito em função da força do seu exército, da quantidade de armas nucleares existentes, mas volta a ser também uma potência, em termos econômicos, muito em função da economia de guerra, que acabou se desenvolvendo por lá. E eu gostaria de te perguntar, e gostaria de ouvir também, Normando, né, a partir de uma questão que foi tratada, né, e causou bastante polêmica no programa de sábado passado com Daniel Arão Reis, professor
Mérito de História Contemporânea, da UF, que diz respeito exatamente, você fez uso, acabou de fazer uso da expressão, do conceito de imperialismo, né? E eu queria te ouvir exatamente acerca da natureza, né? Dessa guerra, em termos conceituais, né? E pensando aqui que tendo a ciência de que os conceitos existem para iluminar a realidade, né? São resultado da realidade, são expressão da realidade, mas tem a função de iluminar também a realidade. Então, Porto, e depois queria ouvir Normando, né? A guerra da Ucrânia é uma guerra de defesa, é uma guerra contra-imperialista, ou seja, é uma guerra que a Rússia teve que iniciar exatamente como uma forma de se proteger a um ataque imperialista movido por um bloco que era um bloco bastante coeso, não sei se está tão coeso hoje, com os 2 meses do governo Trump, quanto foi nos anos Biden, Obama, né? Esse bloco coeso, Estados Unidos, União Europeia e o instrumento militar da OTAN, ou se, na verdade, ao tomar a iniciativa de invadir militarmente o território ucraniano, lá em fevereiro de 2022, a Rússia de Putin, não teria colocado em prática uma política de potência. Esse foi o termo usado pelo Daniel repetidas vezes, né, no programa do sábado passado, né, que faz lembrar, né, o tipo de política que era desenvolvido pela União Soviética em relação às chamadas democracias populares, quando invadiu, quando o Pacto de Varsóvia invade em 1956 a Hungria, 68 Tchecoslováquia, depois 79 Afeganistão e assim por diante, sem querer resvalar em análises anacrônicas, por favor. Não, longe disso. Ao dizer isso. Então, eu queria te ouvir, Porto, essas duas análises são excludentes? Não seria possível isso que eu penso. A guerra como sendo uma guerra contra-imperialista, uma guerra de defesa, e, ao mesmo tempo, né, uma guerra que caracteriza a Rússia voltando a colocar em prática uma política de potência. Por favor, Porto, e depois Normando. Bom, primeiro, Marcos, assim, longe de mim defender o Putin, não me confunda, assim, eu estou tentando ser o mais neutro possível, examinando. Se a gente for pensar, a Rússia tem uma tradição e talvez uma necessidade de uma liderança capaz de manter um país daquele tamanho, daquela nível de complexidade, uma confusão étnica, etc. Talvez essa ideia de que um poder central forte seja essencial para que a Rússia possa existir e talvez seja, digamos assim, a explicação de como houve um renascimento quase como uma fênix, que saiu de um país que era ridicularizado no campo internacional para um país que tem que ser respeitado hoje. Eu volto para aquela questão do perigo da existência, digamos, da ameaça existencial, do ponto de vista do... Primeiro assim, a Rússia é um país capitalista, eu não vejo nenhuma... Algumas pessoas ficam... Não, a Rússia é um país capitalista, não tem dúvida quanto a isso, tem nem nada de socialista, nem isso. Mas tentando enxergar do ponto de vista deles, assim, quando tu tem o Maidan, tu tem também, junto com isso, assim, forças que são inegavelmente forças fascistas. Quando a gente fica pensando batalhão Azov, batalhão Aidar, não são coisas menores, entende? Assim, uma coisa, o Ocidente está, digamos assim, encobrindo uma situação que é real. Assim, são forças fascistas, neonazistas, por olhar toda a simbologia daquelas organizações paramilitares. O período que vai de 2014 a 2022 não foi um período onde o mundo ficou olhando o que estava acontecendo, não. Assim, se desenvolveu dentro da Ucrânia, assim, parece... Na época ainda existia democracia de informação na Europa Ocidental, que hoje não tem mais, porque tem censura dos meios, não se pode... qualquer um que for falar em defesa ou contra o processo hegemônico é estigmatizado, é atacado. Então, assim, se tinha documentários sobre os campos de treinamento da juventude, que é muito parecido com a juventude neonazista. Crianças, meninos e meninas sendo treinados numa situação de um ultranacionalismo. Então, assim,
o quadro que se coloca a partir desse momento, nós estamos falando que teve uma guerra civil na Ucrânia. Isso não pode ser esquecido. Quando houve o golpe, houve resistência. Então, a região não são províncias, são oblasts de Luhansk e Donetsk que se rebelaram. Odessa se rebelou também. Então, assim, e o processo de repressão dos protestos foi um troço assassino, foi muito grande. O que aconteceu em Odessa com o assassinato das pessoas presas dentro, foram atacados os militantes que se opunham ao golpe de 2014, foram atacados pelas suas forças neonazistas e queimados dentro da Casa dos Sindicatos. Então, isso não é pouca coisa que está acontecendo. A guerra civil, o Donbass acaba sendo cercado pelo exército ucraniano, começando a ser preparado pela OTAN. Então, assim, não é por que começou a guerra? É uma questão que vai ficar em aberto, entende? Há quem diga que estava sendo preparada uma ofensiva do exército ucraniano para tomar definitivamente Donetsk e Luhansk. Se é fato ou não é fato, não sabe. Se apresentaria como uma guerra preventiva, onde a Rússia foi levada a agir para evitar um determinado tema. Na minha opinião, eu sempre achei que isso tinha sido uma provocação dos Estados Unidos para forçar que a Rússia entrasse num conflito e que significaria não digo uma derrota militar, mas no mínimo um isolamento diplomático gigantesco, e uma capacidade de resistência da Ucrânia. Acho que sempre imaginei isso, sempre li isso como uma armadilha. Ou a Rússia recua e aceita que a OTAN fique a 100 quilômetros 200 quilômetros de Moscou, ou vai acontecer o que aconteceu e o resultado seria da mesma forma favorável ao imperialismo. Eu brincava nos debates assim que a Rússia ganha a guerra, mas perde a paz. Essa era um pouco a leitura que se fazia no começo daquilo. E o resultado talvez seja isso. Dizer que é uma guerra defensiva, uma guerra imperialista, eu acho que combina as duas coisas. Tem tanto no sentido da Rússia se defendendo, como ela tem essa natureza, digamos assim, ela tem vontade de controlar aquela região como um todo, não há nenhuma dúvida disso, que quer voltar a ter o controle do Mar Negro, isso não há qualquer dúvida em relação a isso. Não sei se eu explico mais ou menos o que... Eu queria Sim. somar algumas coisinhas aí, que são episódios importantes, me parece. Né? Primeiro é o advento do Zelensky, né, como o outsider, né, num cenário muito parecido com vários outros, inclusive o Bolsonaro, que é o outsider de dentro. Mas o Zelensky ele faz a campanha com uma promessa de repressão às unidades neonazistas, né, pelos excessos, etc. E há um fato curioso, dias após a posse do Zelensky, ele viaja para Donetsk para se encontrar com os comandantes do batalhão Azov, e ele vai na viagem dizendo que vai acabar com a milícia, e volta da viagem incorporando a milícia ao exército ucraniano. Exatamente. Isso aconteceu num espaço de dias, é uma virada de 180 graus em dias, né? Mas com um detalhe, essas unidades, né, fascistas ucranianas, elas foram desde o início apoiadas pela OTAN, elas foram desde o início apoiadas por personagens, por atores políticos da OTAN. A OTAN, no início da guerra, a guerra começa em fevereiro, em março, no 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a OTAN lança uma imagem celebrando a mulher combatente ucraniana e é uma soldada do batalhão Azov com o emblema dos raios negros, né? Não é esse o nome, né? No ombro. E isso foi estampado na capa da revista da OTAN e na capa do site. Então, esse apoio, essa naturalização do fascismo, ele corresponde, na minha leitura, é uma visão dos militares da OTAN a
a ascensão da extrema-direita, uma visão animada e simpática, a ascensão da extrema-direita na Europa Ocidental. É claro que o elemento Putin, né, soma uma imprevisibilidade muito grande no que está acontecendo na Europa, né, porque no jogo de cartas é isso, aquilo é um front secundário, o front inicial é o inimigo interno, né, como todo bom fascista. O inimigo interno do Trump é o principal. Mas dois inimigos externos, o principal é a China. Então, aquele é um front secundário que drena forças, que drena dinheiro, né, para uma sub-raça, na leitura do Trump, os eslavos, não tem por que continuar investindo, compromissando para uma Europa que é tida como indolente, né, preguiçosa, que não cuida dos seus próprios interesses e que não faz sequer, isso também está na leitura de alguns militares, entre aspas, assessores do Trump, que a Europa atual não faz sequer a política tradicional da Guerra Fria, que era a política do arame farpado, né? O guarda-chuva era americano, mas o arame farpado contra os russos seriam as próprias forças europeias. Então, a Europa fica em cima do andaime, sem andaime, com a brocha na mão, na questão da Ucrânia, muito claramente, né? Me parece que é isso que está pintando. Agora, não sei se a gente pode partir para outros aspectos da guerra que me vêm à mente, que é a relação militar mesmo, né? Porque me assombra um pouco, no período de estagnação da guerra, a coisa do empate, né? Antes da Europa começar a despejar rios de apoio, você tem basicamente dois lados que tinham o mesmo armamento, a mesma doutrina de emprego de armamento, e que ficam estagnados numa frente. E detalhe, uma guerra sem grandes unidades, né? Você não vê, em nenhum momento nesses 3 anos, teve grandes ofensivas de grandes unidades, como a gente viu, talvez pela última vez, na Primeira Guerra do Golfo, né? Com movimentos de divisões e de corpos de exército. Nunca existiu isso na guerra da Ucrânia. Todas as operações e movimentos são na escala de batalhão para baixo. Me parece muito curioso isso. Isso sim, eu só queria um aspecto antes de entrar, eu acho que esse é fascinante esse tema, Normando. Mas assim, a questão do fascismo para a Rússia, ela tem um significado um pouco diferente do que tem para o resto da percepção que o Ocidente tem disso. Porque a Rússia sofreu o fascismo de uma forma completamente diferente dos outros países. O fascismo chegou a Moscou, o fascismo destruiu a infraestrutura do país. Não tem um russo que não tenha algum familiar morto na Grande Guerra Patriótica, como eles falam. Então, a questão de blocos neonazistas, e que foram partes que lutaram contra a Revolução, lutaram contra a Rússia, para eles tem um significado muito importante, muito grande. Assim, a sensação de ameaça, quando tu pensa nisso, assim, que aquelas forças fascistas que a gente derrotou estão voltando e estão se apresentando aqui. E há um outro aspecto também, Normando e Marcos, então, a história da Segunda Guerra Mundial está sendo reescrita. Cada vez mais está sendo reescrita, no sentido de que não é bem assim, não é o Hitler que é o culpado da guerra, não. O Stalin é tão culpado quanto ele, e que vamos lá. Então, tem muito dessas questões, e não é por nada que o boicote fala. Só um parênteses rapidinho, isso começa com Hannah Arendt, tá? Uhum. Não é por nada, cara. Os boicotes que o Ocidente fez aos desfiles de aniversário de 70 anos, etc., é absolutamente funcional a essa visão de que a Segunda Guerra Mundial não é bem assim. Que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foram a resistência britânica, que foram os americanos que foram lá salvar a Europa. Ninguém fala nos 25 milhões de soviéticos que morreram. Porto, desculpa te interromper, mas vai ser muito interessante as comemorações que estão por vir dos 80 anos Exatamente. do fim da Segunda Guerra Mundial. Como é que os líderes vão se reunir? Quais líderes vão se reunir?
Pois é, acho que essa é uma grande incógnita, assim, que talvez seja muito simbólico Então, a ordem de prisão internacional do Putin continua de pé, não é isso? Sim, Sim. sim. Então ele não certamente ele não vai a Londres, a Paris, né? Para Mas algum evento, né? Paris eu não sei, mas que o grande desfile vai ser em Moscou. Sim. Talvez o desenho, a importância, muito mais importante que qualquer comemoração na Normandia ou em Paris, vai ser o desfile de Moscou. E a gente perceber quem vai participar dessa comemoração, talvez seja importante para se perceber a configuração futura. Vamos ver se é verdade que o Lula vai estar lá, se os indianos vão estar lá. Vamos ver quem é que vai estar nos 80 anos da derrota do fascismo. E aí, Normando, isso é uma questão importante. Os caras não vão estar lá para comemorar a derrota do fascismo. Aí é isso que tu estava dizendo antes. Sabe, a conivência da OTAN com o nazismo, com o fascismo, é muito grande. Boa parte da estrutura da OTAN, cara, foi herdada da Alemanha. Vários generais da Wehrmacht que foram Speidel e vários apresentados outros. exatamente, apresentados assim como profissionais totalmente neutros, que não tinham nada a ver com o regime nazista. Não, eles são profissionais, eu estou lá cumprindo a minha função. Então, tem um comprometimento da OTAN com o nazismo. Isso significa, do ponto de vista soviético, russo, a leitura que os caras fazem disso. Para eles tem um peso que é muito, muito, muito grande, muito importante. Mas o que tu falava, Normando, é verdade. Sim, talvez seja essa é uma guerra totalmente diferente de quaisquer outras que a gente viu até agora, porque realmente sim, a gente vê unidades relativamente pequenas, quando muito brigadas, fazendo e um papel inacreditável, cara, dos drones e da guerra eletrônica e desse tipo de equipamento, assim. Estava lendo um relato, assim, de que de certa forma, a trincheira era uma proteção contra a artilharia, mesmo contra a Força Aérea. Com o drone não tem mais isso. Porque o drone vai assim, vai viajando por cima. Alguém dizia assim, não, que a guerra era sobreviver à guerra era uma sorte, tu tinha que ter sorte na guerra. O drone acabou com a sorte, porque tu não tem chance de sobreviver em relação tu está sendo observado o tempo todo. Então, isso são enxames de drones em cima de trincheiras, em cima e às vezes o controle a guerra eletrônica para abater ou impedir que os drones funcionem é quase tão importante quanto as outras operações. Talvez esse Mas, mais significa. Diga. mas apesar disso, né? Quer dizer, em fevereiro de 2025, um quinto do território ucraniano já estava sob controle russo, né? Quer dizer, desde a Crimeia, lá em 2014, até as 4, 5 províncias que foram dominadas militarmente, quer dizer, um quinto do território é muita coisa. Quer dizer, o Mar Negro está praticamente dominado, né? Só resta as proximidades de Odessa, enquanto os ucranianos só conseguiram penetrar 30 quilômetros dentro do território russo na região de Kursk, né? Então, me parece que a vitória militar russa é inquestionável. E a partir disso, Porto, eu queria te fazer uma pergunta. A gente está chegando no quarto final do programa, estão faltando aí cerca de 15 minutos, né? Eu queria te fazer uma pergunta com base nisso, né? Levando-se em conta a partir do princípio de que há uma vitória militar russa. E segundo, a mudança no cenário internacional com a eleição e posse, né, e os 2, 3 primeiros meses de governo do Trump. Te parece que aquele bloco a que eu fiz referência há pouco, que era sólido, né, Estados Unidos, União Europeia, OTAN, esse bloco sofreu um abalo com a decisão do Trump, com o telefonema, com a longa conversa entre Trump e Putin, né, de encerrar a guerra, né, já que o interesse de Trump agora, quer dizer, a grande luta de Trump é uma luta comercial
contra os chineses, né? Esse bloco se rompeu e a União Europeia ficou sozinha. E quando eu falo União Europeia, seja a direita, seja a esquerda, apoiando, né, a liberação de bilhões de euros, né, para o que eles chamam de rearmamento da Europa. A Europa ficou sozinha. Em suma, quais são as tendências, né, que aparecem aí no horizonte em relação à guerra da Ucrânia? Quais são os rumos que você vislumbra em relação à guerra? Esse é um tema bastante interessante a gente pensar da consequência política disso dentro da Europa. Porque, assim, quem é que nós devemos votar naqueles que apoiam a guerra? Então, assim, esse é um tema super complicado, porque, assim, além das circunstâncias anteriores que fizeram que a direita europeia crescesse, nós temos um elemento novo agora. Nós temos os verdes. Desculpa lhe interromper, mas isso que você acaba de falar torna a situação política, por exemplo, na Itália, né? Veja, o Partido Democrático, né, herdeiro longínquo Do do Partido Comunista Italiano, votou, toda a sua bancada votou favoravelmente, depois de uma decisão em que metade votou favoravelmente, metade se absteve. Agora o PD, o Partido Democrático, votou completamente favorável. Fratelli d'Italia, que é o partido da primeira-ministra Giorgia Meloni, votou também favoravelmente. A Liga Norte, né, que é o partido de extrema-direita, secessionista, votou contrariamente, né? Então, veja, as duas principais forças políticas da Itália, a centro-esquerda e uma extrema-direita, votaram favoravelmente. Isso coloca o tabuleiro político desses países em polvorosa. O quadro... Não, mas é isso, assim, é uma circunstância muito estranha. Assim, o que vai acontecer daqui para frente em relação à Europa? Eu acho que é a grande pergunta que nós temos como responder isso. Eu não tenho bola de cristal em relação a esse tema. O fato de se ter um processo de militarização, porque você vai ter que convencer a população da Europa que a gente tem que abrir mão. Já enfrentava um quadro de destruição do estado de bem-estar social. Nós vamos piorar isso para comprar arma para nos defender de uma ameaça imaginária da Rússia. Como assim? Isso vai funcionar? O quadro anterior não era um quadro muito mais estável, onde a Rússia oferecia energia barata para a Europa e as coisas funcionavam de uma forma. Onde é que está a ameaça? Alguém tem. Faz sentido, Marco, tu pensar um país com a população do tamanho do Brasil, enfrentar uma guerra contra 2 bilhões de pessoas, contra os Estados Unidos, contra. Não tem nenhum sentido. Esse discurso é um discurso absolutamente ideológico, porque não tem nenhum risco e nem há uma possibilidade militar nem física da Rússia poder fazer qualquer coisa contra os outros países. Como é que ela vai lutar? Um país que tem a população menor que a brasileira. Pensa assim, quantos soldados tu vai ter para fazer uma guerra para derrotar a Polônia, para derrotar a Alemanha, para derrotar a França, para derrotar o Reino Unido, para derrotar... Não existe. Não existe isso. Então, assim, tem um discurso ideológico em relação a isso para justificar algumas coisas, que é o gasto no armamentismo, esse tema como um todo, assim. Qual vai ser a consequência na Europa? Eu acho que, assim, para mim, é um desenho em aberto. A Alemanha, para mim, era o tema mais importante de todos. Eu estava curioso com o resultado da eleição alemã, pelo papel que os sociais-democratas, lamentavelmente, os verdes, lamentavelmente, tiveram durante esse processo como um todo. A esquerda teve uma votação boa, mas uma esquerda, digamos, mais tradicional, teve uma votação importante na eleição alemã. Aquele bloco da Sara, que se tinha uma expectativa de que talvez pudesse significar uma alternativa política, digamos assim, uma leitura um pouco nacionalista, mas ao mesmo tempo socialista ou não neoliberal, assim. Acho que isso está tudo muito em aberto, assim. O que significa o Trump em relação a isso?
Eu te confesso que eu não consigo responder. Eu não tenho certeza até onde essa política americana ela é hegemônica e ela vai ter capacidade de se manter internamente. Sei até onde os Estados Unidos conseguem manter isso, porque eles estão super polarizados também. E como vai isso significar? O que significa daqui a 4 anos? O Trump vai ser presidente? Não pode, em tese não pode. Ser presidente não pode concorrer e tal. Se ganha os democratas, o que acontece? Então, assim, tem umas coisas que são interessantes de pensar assim, os democratas acabam sendo os caras que começam as guerras, né? Quer dizer, se for pensar a guerra contra o México, era apoiada pelos democratas. E é engraçado falar em autodeterminação dos povos e falar em liberdade, assim, quando justamente esse discurso do imperialismo humanitário, assim, que não, nós vamos levar o progresso para o México e vamos levar, sabe? Então, são coisas muito, eu acho polêmicas e difíceis de se posicionar em relação a isso. O que vai acontecer? Eu te confesso que não consigo ter essa bola de cristal, não sinto firmeza, e isso ontem nós estávamos discutindo. Não sei se o plano do Trump vai ser aceito pela Rússia, porque a Rússia tem alguns, digamos, pré-requisitos para pensar em fazer o acordo de paz que talvez não estejam sendo, digamos, contemplados com a proposta do Trump. E a questão de ganhar a guerra é um tema assim, ó. A guerra, na verdade, tu tem objetivos, né? A guerra não é, tu não faz a guerra pela guerra. Tu tinha objetivos. O que o Trump dizia que queria como que o objetivo da guerra dele? Era a desnazificação da Ucrânia, era a desmilitarização da Ucrânia e impossibilitar ela de entrar na OTAN, proteger o Donbass da guerra, dos ataques que eles vinham sofrendo. Enfim, será que a Rússia vai obter isso? Ela consegue isso? Ou hoje o que sobrar da Ucrânia vai ser um Estado, na verdade, ainda que formalmente não integrado à estrutura militar da OTAN, não vai ser um Estado. Hoje o exército normalmente diz, a guerra começou com os caras usando os equipamentos soviéticos, etc. Isso é absolutamente verdade. Mas as novas unidades que estão sendo treinadas e construídas do exército ucraniano são montadas no padrão da OTAN. E algumas operações militares que foram feitas durante essa guerra, sobretudo a contraofensiva de Kharkov em 2022, assim, onde os ucranianos tiveram um resultado super importante, que deu até a ideia de que eles pudessem ter condição de reverter o quadro da guerra, quando eles empurraram os russos em direção a Luhansk e obrigaram que os russos se retirassem da margem direita do Dnieper. Então, assim, teve quadros que são significativos. Hoje dá para dizer o que? Esse exército ucraniano, o que significa? É um exército da OTAN? Está para se dizer que isso foi uma vitória da guerra? Ou vai se confirmar aquela, digamos, assertiva que eu pensava no início, assim, que a Rússia ganhava do ponto de vista militar, mas perdia do ponto de vista político? Com a condição que aconteceu na Europa, hoje eu tenho dúvidas em relação a essa. Continuo achando que é a tendência maior. Só que a reação mundial não foi essa. Os Estados Unidos não conseguiram fazer com que houvesse uma reação uníssona do mundo inteiro. Acabou que, fora a Europa Ocidental, fora a Europa, ninguém deu bola para os Estados Unidos. Ninguém deu bola para as sanções, a China, a Índia. Todo mundo continuou fazendo vida normal. Então, assim, esse impacto geopolítico, assim, que talvez seja a consequência mais impactante, que foi uma resposta militar pela primeira vez desde a Guerra Fria, que alguém disse, não vai ser assim. E o mundo não acompanhou a discussão das democracias liberais. Não acompanhou. Então, isso talvez seja algo significativo da gente pensar que o desenho geopolítico talvez vai se modificar. Porque, assim, tipo, o Tribunal Penal Internacional, na real, para que serve isso? É imposição de quem? Tu acha que o Trump Obama vai ser julgado alguma vez por esse Tribunal Penal Internacional? Não vão. Não vão. Eu brinco que é o Tribunal Colonial Internacional, porque é isso, assim, é utilizado pelo imperialismo para enquadrar a pobreza. Daí vão prender o sérvio lá, o Miroslav Slobodan, sei lá o quê. E é isso, assim, não vão além disso. Ditadores africanos que romperam
que não atende mais os interesses dos Estados Unidos. Né? E que estavam trabalhando de motorista de táxi em Nova York. Mais ou menos nesse. Então, eu acho que esse é o desenho, o resultado talvez mais significativo disso. É a mudança das correlações de forças que nós tínhamos em 2014 e nós temos hoje. Hoje o desenho é diferente. Vamos ver qual vai ser o papel do Trump nisso. E talvez a eleição do Trump dialogue justamente com isso. Um processo de decadência econômica dos Estados Unidos, decadência moral dos Estados Unidos, diante de um quadro internacional que, assim, de repente, tem novas subpotências, como a Índia, como o Brasil, como a Indonésia, que dizem assim, não, gente, eu estou aqui, eu preciso ser respeitado também, eu tenho opinião, eu quero ser ouvido. Então, assim, talvez, bem ou mal, aqui não estou, obviamente, defendendo guerra a favor de ninguém. Assim, a guerra é algo que tem que ser evitado sob qualquer pretexto. Mas o resultado é uma situação mundial muito diferente de antes dela acontecer. Qual vai ser o desdobramento disso? Acho que isso ainda está em aberto. Normando? Porto mencionou agora a Indonésia, só para registrar, a Indonésia acaba de acenar para os BRICS, dizendo que pretende fazer todas as suas transações internacionais com os BRICS sem dólar. E isso é um recado significativo também. Eu queria chamar a atenção para um aspecto do rearmamento, né? A gente não fala em rearmamento na Europa, talvez desde 1935, e sabemos em que cenário, né? Da ruptura com o Tratado de Versalhes e tal. Mas me parece que o capital europeu ele aposta no rearmamento como alavanca para romper com a estagnação econômica da Europa Ocidental. Essa aposta está sendo feita pesadamente. Né? O episódio recente de Rheinmetall comprando antigas plantas da Volkswagen é muito significativo. Precedeu, como os bons negócios do capitalismo grande, precedeu de poucas horas o anúncio pela Ursula von der Leyen do novo plano de bilhões de euros para o rearmamento. Cena, eu imaginei na hora, Normando, a cena da lista de Schindler, né? Quando as fábricas de panela foram readaptadas para produzir capacetes, etc. Tem uma declaração... Não, fala. Não, vai firme. Esse tipo de remanejamento a Rússia fez com muito sucesso, mas sob uma base industrial que tinha uma memória, né, da economia planificada, que é diferente de uma Europa plural e multinacional, né, fazer nesse momento. Então, tirando iniciativas como talvez, né, ThyssenKrupp e Rheinmetall, eu acho que no amplo é muito difícil para a economia europeia se realinhar, né, para responder ao rearmamento a ponto de romper com a estagnação econômica que eles vivem. E isso pode dar resultado de 2, 3 anos, prazo que vai ser significativo, que é o restante do mandato do Trump. Né? Vale a pena a gente olhar para algumas análises da esquerda americana, né? Por incrível que pareça, é maior do que a torcida do América Futebol Clube. A esquerda americana tem produzido algumas análises interessantes sobre o desmanche institucional que o Trump está fazendo no Estado, né, norte-americano e sobre eventuais possibilidades de uma guerra civil, né, o que coloca o mundo todo em assombro. Olha, infelizmente o nosso tempo terminou, a conversa foi muito produtiva e muito agradável também. Muito obrigado, Porto. Espero que nós, em breve, nos revejamos nos próximos passos da guerra da Ucrânia. Espero com o seu fim. Espero um abraço, Normando.
No próximo fim de semana, no sábado, no Trilhas da Conjuntura, nós receberemos a deputada estadual do PSOL de Pernambuco, Dani Portela, numa discussão sobre combate à tortura, políticas de combate à tortura. E no domingo, no próximo domingo, trataremos de uma outra guerra, né? Mas uma guerra, diferentemente da guerra travada na Ucrânia, uma guerra com uma disparidade tremenda. A gente está falando aqui do massacre do povo palestino levado a cabo pelo Estado de Israel na faixa de Gaza, e não apenas na faixa de Gaza, né? Também de outras formas na Cisjordânia, recebendo o professor Salem Nasser. Mas com a cumplicidade explícita da União Europeia e praticamente a autoria dos Estados Unidos. Isso não dá para passar barato. Israel está fazendo porque a União Europeia está apoiando isso e os Estados Unidos estão bancando isso. E, além disso, dando prosseguimento no Trilha da Democracia de domingo, outros programas sobre a guerra da Ucrânia, outros programas sobre a guerra comercial travada pelos Estados Unidos de Donald Trump, tarifácios contra o mundo inteiro, mas em particular contra a China. Um grande abraço, Porto, mais uma vez. Grande abraço. Um abraço, Porto. Um abraço, Marco. Valeu. Obrigadão. Marco, obrigado, Normando. Até a próxima. Valeu. Um grande abraço à nossa audiência. Até lá.